Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do DTI Play e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre premissas em um projeto. Vamos lá? Bom, o nosso assunto de hoje é premissas de um projeto. Então eu vou começar falando, o que é uma premissa? Premissa é uma afirmação que a gente vai assumir como verdade, que ela vai ser a base, ela vai guiar todo o nosso projeto. Então é fundamental a gente definir as premissas corretamente dentro dos nossos projetos. Por exemplo, eu vou fazer um orçamento e aí dentro do meu orçamento aí de um fluxo de caixa no ano, ou qualquer outro tipo de orçamento, eu vou considerar um reajuste para esse orçamento. Então, na minha previsão, vou considerar que vai haver um reajuste dos meus serviços tomados, um reajuste de mão de obra, um dissídio. Então, eu vou considerar isso dentro do meu orçamento. Mas o que eu vou considerar? Vou considerar o IPCA, mas não tem o IPCA lá daqui 12 meses. Então, eu vou considerar o IPCA atual. Então, considerar o IPCA atual, para aplicar daqui a 7, 8 meses dentro da minha folha de pagamento, é uma premissa. Então, isso que a gente precisa discutir no nosso projeto. Então, nesse projeto aí de criar um orçamento, a minha premissa, aquilo que eu vou considerar vai ser o IPCA atual. Ou eu posso discutir, o que é importante na hora da premissa, e a gente poder discutir se essa premissa é válida ou não. Não é simplesmente eu pegar e eu decidir que eu vou considerar o IPCA. Eu vou discutir com os responsáveis, vou discutir com o pessoal de RH, vou discutir com o gestor, com o diretor, com o presidente, Depende do cenário que a gente está. Eu posso considerar como premissa, por exemplo, que o meu reajuste vai ser o IPCA dos últimos 3 meses. Então, eu vou pegar a média dos últimos 3 meses, vou aplicar aí para 12 meses e vou considerar isso como premissa. Então, a partir desse ponto, a verdade que eu vou considerar para o meu orçamento está baseada nessa premissa. Então, isso precisa ser discutido. Então, eu vou fazer um projeto aí de aumentar o faturamento, que vai incluir um projeto na equipe de vendas, e uma das premissas é que eu vou lançar um novo produto em maio. Então, a premissa é uma verdade absoluta, aquilo que a gente não vai precisar comprovar. Mas todo o projeto está baseado nessa premissa. Então, se em maio eu não lançar um novo produto, tudo que eu estou planejando dentro do meu projeto não tem muito sentido. Então, é importante que as premissas sejam construídas corretamente. Então, quando eu participo de um projeto, as premissas elas têm um lugar reservado dentro desse projeto e tem uma discussão só para elas. Porque não é muito simples, porque elas vão guiar todo o projeto, então a gente precisa construí-las corretamente. Então, vou escrever que eu vou utilizar como reajuste o IPCA atual. Mas isso vai refletir a verdade ou isso não vai refletir a verdade? Então, eu gosto de sentar e gosto de discutir da onde que as coisas vêm, da onde as teorias estão surgindo. Então, com isso, a gente tem que gastar um tempo no projeto para construir as premissas corretamente, para que a gente possa chegar num resultado melhor do nosso produto, daquilo que a gente vai entregar. Então, tem um capítulo especial dentro das premissas, que é discutir as premissas. O meu produto vai ser lançado? Qual que é o estado atual do produto? Qual que é o risco que ele tem de não ser lançado? Então, tudo isso a gente precisa considerar. Vou fazer um orçamento de fluxo de caixa, uma premissa é que todas as minhas vendas eu recebo depois de 30 dias. Isso é uma premissa que eu devo utilizar dentro do meu orçamento de fluxo de caixa. E aí, todas as minhas vendas eu recebo dentro de 30 dias ou não? Eu estou pensando em coisas diferentes. Ou eu posso ter situações diferentes. Ou isso não é exatamente a verdade. Ou a premissa certa seria todas as vendas eu recebo 30 dias após a emissão da nota. Então, tudo precisa ser discutido. E é muito importante que as premissas sejam redigidas, Tem um lugar para que a gente possa consultar. Porque daqui 2, 3, 4 meses do projeto, a gente vai estar discutindo, ou um orçamento, a gente vai discutir o ano inteiro o orçamento,
né? E sempre vai ter levantamentos, perguntas, considerou reajuste? Como que você considerou o fluxo de caixa? E isso tem que estar decidido, né? Por isso que vale uma reunião de premissas para que isso seja decidido no início, né? E todo mundo esteja de acordo para que durante o acompanhamento, por exemplo, de um orçamento, isso seja lembrado. Então, dentro de um projeto, né, ou de um projeto de melhoria também, né, ou qualquer projeto, é importante definir as premissas, né, corretamente, né? Porque aí a gente consegue basear o nosso projeto nessas premissas. Elas são parecidas com as restrições, né? A diferença é que as restrições são os caminhos que a gente não pode seguir, enquanto as premissas são verdades que a gente toma por absolutas, né, que a gente não vai conseguir comprovar, ou que a gente vai acreditar que elas realmente vão acontecer, né, para a gente montar o nosso projeto baseado nisso. Né? E as restrições não, né? São os caminhos que eu não posso seguir, né? São os critérios que eu tenho que necessariamente obedecer, como critérios de tempo ou critérios de qualidade dentro do meu escopo. Então é fundamental para a gente, né, entender premissas e restrições, ambas estão no nosso dia a dia, né, dos nossos projetos, ambas merecem atenção para serem construídas, né? Mas eu quis falar especialmente das premissas aqui porque muitas vezes passa batido, né? A gente nem senta numa reunião, né? O gerente vai lá, escreve algumas coisas, né? 4, 5 linhas de premissas e a gente vai basear um projeto inteiro em cima daquilo, sem discutir, sem conversar, sem se organizar e sem saber se aquilo realmente vai acontecer. Como é que a gente vai gastar o nosso esforço, como é que a gente vai gastar a energia, né, nossos recursos, né, com, às vezes, premissas muito superficiais. Né? Então, façam suas premissas, né, discutam suas premissas, validem elas, que elas vão guiar todo o projeto de vocês. Bom, gostou? A gente tem um e-book só de premissas aqui e restrições, tem mais algumas dicas nele, então clica no link abaixo, né, lá no descritivo, tem lá acesso ao nosso e-book, né, e aí você vai conseguir ter um pouquinho mais de informação lá, tá certo? Gostou desse vídeo? Dá um like, né? A gente se vê no próximo episódio do DDTI Play. Até mais!